Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos. Atos, capítulo de número 10. A exposição será hoje do verso 9 até o verso de número 22. Atos, capítulo 10, do verso 9 até o verso de número 22. Irmãos, escutem com atenção o que diz a palavra do nosso Senhor. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo sobre um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Mas Pedro replicou: "De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda." Segunda vez a voz lhe falou: "Ao que Deus purificou, não consideres comum." Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: "Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei." E descendo Pedro para junto dos homens, disse: "Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes?" Então disseram: "O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras." Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, agradeço a Ti, Senhor, por este momento em que a Tua palavra é aberta para ser exposta. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Que a Tua palavra seja pregada com intrepidez. Que a Tua palavra seja anunciada, ó Deus, aos nossos corações. E que possamos, Senhor, a ser edificados por Ti. Rogo ao Senhor que o Senhor me use neste momento para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo, Senhor. Usa-me apesar das minhas limitações. É o que peço a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem uma coisa que pode juntar pessoas ou separar pessoas, é a comida, né? Obviamente que dependendo daquilo que você estiver comendo. Tem coisas que, se você colocar na mesa, eu vou me aproximar de você e vou ter o maior prazer em dividir com você. Mas tem coisas que eu vou olhar e vou pensar assim: puxa vida, esse tipo de comida aí eu não gosto muito, não. Eu realmente não tenho muito prazer em alguém olhará assim para mim de canto e pensará: rapaz, que bobagem do pastor, como é que o pastor pode não gostar de pupunha assim? Bom, é uma coisa que as pessoas gostam tanto, mas é o tipo de coisa que ainda não me tornou tão prazeroso aos lábios. Mas o ponto é, isso pode fazer com que alguém olhe assim para mim e diga: puxa vida, nada a ver, o pastor não é do meu grupo, não. Ele é alguém que não gosta de uma coisa tão gostosa como essa, a pupunha. Confesso que prefiro açaí ou outras coisas por aí. Mas o ponto é, comida ela tanto separa como ajunta, mas em geral a comida ela aproxima as pessoas, porque todos nós gostamos de nos assentar junto aos outros e independentemente daquilo que realmente estiver à mesa, nós iremos nos assentar, iremos ali desfrutar do que for possível comer e então iremos desfrutar da comunhão uns com os outros, porque afinal de contas a comida, apesar de ser prazerosa, o nosso principal propósito é certamente estar em comunhão com os nossos irmãos
irmãos em Cristo, nestes momentos em que as comidas são servidas à mesa, ou, como temos feito aqui em algumas ocasiões, expondo ali em cima pós-culto. E trata-se de um momento muito especial, não é? Estamos juntos como irmãos em Cristo e não há nenhum tipo de separação nisto. Dividimos o mesmo espaço, somos irmãos que se amam e que amam também estar junto um ao outro. Mas essa realidade, irmãos, não é uma realidade em todos os contextos, não. E esta não era uma realidade nos dias do primeiro século, ou, na realidade, desde o Antigo Testamento, em que o Senhor havia determinado leis que faziam separação entre aqueles que eram o seu povo daqueles que não eram o seu povo. E uma das formas através da qual o Senhor Deus ele fazia distinção entre quem pertencia a Ele e quem não pertencia a Ele foi através da dieta estabelecida por Ele ao seu próprio povo. E nós encontramos na Escritura essa realidade sendo abundantemente declarada. Prescrita e determinada na antiga dispensação, o Antigo Testamento, mas ainda praticada por muitos no Novo Testamento. E nós veremos, irmãos, que esta realidade ela fora experimentada por um homem chamado Pedro. Nós temos visto que este homem ele tem sido levantado mais uma vez aqui e tem sido usado por Deus para fazer coisas extraordinárias. Vimos como este homem, ele usado por Deus, ele cura um homem chamado Enéas. Vimos como ele também, pela operação do Senhor Jesus Cristo, através dele, ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. Vimos que este homem, então, ele fora um grande servo do Senhor, usado por Deus para proclamar também o seu evangelho a todos aqueles com quem ele tinha a graça de se encontrar. Ele era um verdadeiro pregador de Cristo. E aqui, irmãos, nós vemos mais uma vez este homem, ele sendo ainda revelado aqui, Pedro. E ele vai se encontrar com um homem que nós falamos sobre ele na última exposição, chamado Cornélio, o centurião, um homem poderoso, mas também, como nos disse a palavra, um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem que ordenava bem a sua casa, um homem que influenciava positivamente aqueles que estavam ao seu redor, um homem que procurava andar segundo as prescrições de Deus, mas, como mencionei, não era um homem que era salvo. Ele estava em conformidade com as coisas da religião. Ele era alguém que tinha princípios morais que são adequados, contudo, ele precisava conhecer a Cristo. E então o Senhor, através de um anjo, fala com este homem para que ele pudesse então ir ao encontro ou chamar um homem chamado Pedro. E o propósito de chamar Pedro não era simplesmente ter o encontro e então eles desfrutarem de um momento de comunhão ali. Não. Tratava-se de uma ocasião fundamental em que a palavra do Senhor ela haveria de ser proclamada por Pedro para a salvação deste homem. E que nesta ocasião, neste encontro, neste evento extraordinário que aconteceu na vida de Cornélio, que acontece também na vida de Pedro, fosse marcado o evento extraordinário, maravilhoso, que é a entrada dos gentios no meio do povo do Senhor, a entrada dos gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo. E que é evidenciada com muito mais clareza, de modo muito marcante, neste evento que nós acabamos de ler aqui sobre a vida de Pedro. O capítulo 10, versículo 9, começa nos dizendo: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade. Então, que dia, né? Dia seguinte. Foi o dia... porque no dia anterior, o próprio Cornélio havia chamado 2 de seus servos e um soldado piedoso, havia falado sobre tudo aquilo que ele recebeu de informação e passou a esses homens. O verso 7º e 8º nos diz: logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então estavam estes homens lá com muito interesse, homens obedientes ao seu senhor Cornélio, vão. Então no dia seguinte, indo eles a caminho, já perto da cidade, que cidade? Jope,
Subiu então Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Então, eles estavam indo ao encontro de Pedro, este servo de Deus que estava ali na casa do outro homem chamado Simão, o curtidor, alguém que trabalhava com couro de animais. E o que acontece é que Pedro, o texto nos diz que ele está na casa desse homem, né, que ficava à beira-mar, e Pedro, ele vai subir ao eirado, à cobertura da casa. Certamente lá contemplando e desfrutando de um ambiente muito confortável, certamente contemplando e desfrutando da obra gloriosa da criação de Deus, contemplando os céus, mas não somente isto. Não tratava-se de uma ocasião que ele estava indo para simplesmente desfrutar da beleza da criação de Deus e de um conforto no eirado. Ele estava ali indo para dedicar um tempo à devoção. O texto nos diz que subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Era por volta do meio-dia. Outra ocasião em que os homens, os judeus, dedicavam também à oração. Eles dedicavam tempos de oração durante o dia e essa era uma das ocasiões em que eles faziam isso. Então, Pedro dedicava um tempo à sua oração secreta. Ele dedicava tempo à comunhão com o Senhor. Ele dedicava tempo à oração a Deus, o Pai, em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo. Ele era alguém que estava dedicando ali o tempo a este momento, porque ele era alguém que sabia que ele dependia do seu Senhor e ele não poderia não orar na sua vida. Então, é isto que ele está ali fazendo naquele momento. E veja, o texto vai nos dizer mais à frente que ele estava com fome. E ele estava fazendo isso ali naquele momento. E é interessante o que vai comentar um puritano, ele vai dizer assim: Pedro passava muito tempo em oração secreta, embora tivesse muito trabalho sob sua responsabilidade. Pedro orava quase a hora sexta, de acordo com o exemplo de Davi, que se dirigia a Deus em oração, não só de manhã e de tarde, mas também ao meio-dia. Salmo 55, verso de número 17. Achamos que ficar sem comer de manhã à noite é tempo demais. Contudo, quem acharia que é tempo demais ficar o mesmo período sem oração? Quem acharia tempo demais ficar o mesmo período sem oração? Dificilmente nós acharíamos ou achamos tempo demais ficar esse período sem oração. Porque, lamentavelmente, irmãos, se tem um problema que há no meio da igreja de Cristo, é este. É a vida de oração. Vida de oração secreta, de comunhão individual e particular com Deus. Nós falhamos miseravelmente nisto. Miseravelmente. Reconheça essa realidade e verifique se essa é uma realidade na sua vida. Se não for, louvado seja Deus por isso. Mas, em geral, é esta a realidade da igreja. Por essa razão, irmãos, há tantos problemas muitas vezes na nossa vida e pouco progresso no avanço da igreja e numa vida de santificação ao Senhor. É porque nós negligenciamos deliberadamente, conscientemente, os meios que o Senhor Deus preservou para isto. E veja, irmãos, não adianta nós dizermos que não temos tempo para isso. Pedro não era um desocupado. Pedro era um homem grandemente atarefado. Nós não podemos usar a desculpa, mas eu trabalho demais, Aí seria um problema real. Trabalhar é bom e é louvável e devemos trabalhar. Mas se o trabalho ele está tomando conta de tudo a ponto de impedir-nos de dedicarmos um tempo à devoção ao Senhor, esse trabalho pode ter se tornado um ídolo para nós. Ou o trabalho, ou aquilo que nós almejamos alcançar através do trabalho, que nos impede de termos tempo dedicado à oração ao Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, há prioridades. E a comunhão com nosso Senhor, Deus, em oração, é prioridade, é essencial, é indispensável. Não podemos nunca, jamais negligenciar isto. Então você tem de organizar a sua vida de modo que você consiga fazer isto. Você, sendo você um patrão ou empregado, não importa.
Você deve procurar organizar a sua vida, separando momentos específicos para a oração. Fora as ocasiões em que você, na providência do Senhor, estará também orando em outros momentos espontâneos. Nós oramos continuamente. A palavra nos diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 12 sobre a oração também, que trata-se de algo fundamental, algo que deve ser encontrado no crente, algo que deve ser uma marca daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor e vivem na sua dependência. Certamente, irmãos, Pedro, ele orava pelo povo. Certamente ele orava pela pregação do Evangelho. Certamente Pedro orava pelo avanço do reino do Senhor. Temas que devem ser constantes na nossa vida de oração. Não podemos deixar de orar por tais coisas. Precisamos clamar, suplicar constantemente a Deus por isso. Foi até mesmo isso que certa vez falei numa dos estudos lá na Igreja Central. Eles geralmente têm o costume de escrever no quadro branco com o piloto. E até falei, bota aí, com um piloto que não saia mais do quadro. Oração pela pregação da palavra. Oração pelo avanço do reino. É o tipo de oração que tem que estar lá e não vai ser apagada, vai permanecer o tempo inteiro, porque deve ser um tema necessário, é um tema urgente e é pelo que nós devemos orar também constantemente. Então este homem, irmãos, ele estava ali dedicando o seu tempo à oração ao Senhor, à comunhão, como seu próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ensinou. Cristo reservava tempo, Cristo separava ocasiões para isto, ele orava em secreto. E como precisamos, irmãos, aprender com Pedro, como precisamos, irmãos, aprender com Cristo, o nosso maior exemplo. Ele era Deus, mas ele viveu na dependência de Deus, o Pai. Como é que podemos nós agir e viver nesta vida como se não dependêssemos do Senhor? Se não oramos, imaginamos que não precisamos de Deus e isto é trágico. Este homem não, irmãos. Ele era piedoso. O piedoso dedica tempo à oração ao seu Senhor. Mas o texto nos diz mais, não é? O versículo 10. Ele estava ali à hora sexta, ao meio-dia, a fim de orar, e estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, veja, ele estava com fome, ele queria de alguma forma comer, mas ainda estavam ali organizando a comida toda. E enquanto provavelmente ele estava orando, sobreveio sobre ele um êxtase. Ele foi como que retirado da consciência quanto às coisas que estão ao seu redor, e ele foi arrebatado no sentido da contemplação da sua mente e dos seus olhos a contemplar algo grandioso diante dos seus próprios olhos. O texto nos diz, não é? Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe então um êxtase, então, viu o céu aberto, então esta é a visão que ele tem, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, perceba, esta é a visão dele. Ele vê como que um lençol, ou algo semelhante a um lençol, sendo carregado pelas quatro pontas, e alguns vão imaginar que provavelmente carregado por anjos nas quatro pontas. Essa seria a contemplação, a visão que ele tem. É algo que desce do céu para marcar que trata-se de um evento ou de algo que vem do próprio Senhor para o próprio Pedro. E neste lençol grande, enorme, que era baixado à terra, haviam muitos animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E nós perceberemos pela resposta de Pedro que certamente tratava-se de animais naquele lençol que eram considerados como animais impuros para o alimento do judeu.
Ele até vai dizer na sua resposta, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então perceba que tratavam-se de ou somente animais que não deveriam ser comidos pelos judeus, né? Eles só poderiam comer, segundo a lei em Levítico capítulo 11, animais que ruminavam e também com as patas fendidas, mas que se não fossem destes animais, eles não poderiam comer, porque seriam animais impuros para a sua dieta alimentar. Você pode ler Levítico capítulo 11, você vai ver a prescrição de Deus para o povo, e tratava-se de algo importante de fato, porque separava o povo santo do Senhor daqueles que não eram o povo santo do Senhor. Fazia distinção entre o povo de Deus e aquele que não era povo. Na antiga dispensação, esta era a realidade experimentada pelos homens. E estes são estes animais que estão vindo ali ao encontro do próprio Pedro na sua visão. Algo que vem do próprio Deus para este homem. E a voz, então, é dirigida a Pedro, ordenando: levanta-te, Pedro, mata e come. Então ele deveria comer aquilo, matar e comer, ponto. Essa é a ordem explícita, a ordem clara, muito objetiva sobre o que Pedro deve fazer. Mas Pedro, ele vai resistir àquilo. Ele não vai admitir aquilo. E é interessante a resposta dele, né? Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então, era impura. Ele jamais comeu coisa profana. Ele jamais se envolveu com isso. É interessante nós percebermos nesta resposta de Pedro, né, algo que aconteceu várias vezes. Vai dizer que o texto que nos aconteceu pelo menos 3 vezes. Né? Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purifica, não consideres o homem, consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mas Pedro lhe responde, de modo nenhum, Senhor. Isso nos mostra, irmãos, um zelo dele pela lei de Deus, porque o Senhor havia prescrito e determinado isto para o seu povo. E ele era alguém que procurava, de fato, atentar para aquilo que Deus ordenou. Ele era um homem que procurava se apegar à lei de Deus, ainda que ele tivesse contemplado algo extraordinário na sua própria vida. E é interessante, porque a resposta dele é semelhante à que nós encontramos em Ezequiel, capítulo 4, verso 14. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 4, verso de número 14. Ezequiel 4, 14. Vou ler a partir do verso 13. Diz assim: Disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. É semelhante, então, ao pé atrás de Pedro para fazer algo desta natureza neste contexto. Ele não é precipitado neste sentido. Ele acha estranho aquele tipo de ordem inicialmente. Por quê? Porque ele era alguém apegado a essas questões da lei, envolvendo ali as questões relacionadas à lei cerimonial que Deus prescreveu para o seu próprio povo. Veja, irmãos, é interessante nós vermos este zelo de Pedro, não é? Ainda que ele tenha de mudar esta realidade. Mas é importante nós percebermos que ele era alguém que procurava, de fato, atentar para aquilo que o próprio Senhor Deus ordenou. E ele vai, como que inicialmente, desconsiderar ou ficar com certa resistência para atender aquela ordem que lhe é dada. Diferentemente do que muitas pessoas fazem por aí em alguns contextos, não é? Pessoas que estão muito mais apegadas a revelações supostamente extraordinárias e têm um desapego completo e absoluto das prescrições de Deus como reveladas na sua própria palavra. E ao invés de atentarem para as ordenanças do Senhor como reveladas na Escritura Sagrada, eles rejeitam e são precipitados em atender o que qualquer pessoa supostamente diz ser uma revelação da parte de Deus para as suas vidas. E acabam desprezando a vontade do Senhor.
Pedro, não. Ele é zeloso, de fato. Ele atenta para o que o Senhor Deus havia prescrito. Mas ele não poderia, irmãos, permanecer deste modo, porque aquilo que fora revelado a ele, e aqui inicialmente ele não estava compreendendo, nós veremos que o Senhor até mesmo vai repreender Pedro nesta ocasião, dizendo a ele o seguinte: segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Aqui então há uma repreensão, mas nós veremos, Pedro ele ainda não consegue entender com clareza o que aquilo significa. Entenderá posteriormente, mas nós sabemos o que significa. Porque aquele evento que estava acontecendo diante dos olhos de Pedro marcava algo extraordinário que haveria de acontecer logo em seguida e que será algo fundamental para explicar o significado da visão que ele teve. Mas a visão, irmãos, apontava para um elemento relacionado à desconsideração de Deus na nova dispensação pelas questões relacionadas à lei cerimonial. Não há mais esse apego a animais impuros ou impuros, não há mais essa distinção, mas apontava sobretudo para um elemento muito mais importante. É que não há mais barreiras, não há mais distinção, não há mais separação entre o judeu e os gentios. Agora, os gentios haveriam de ser incluídos como povo do Senhor, os judeus sendo considerados como povo de Deus, os judeus sendo considerados como povo da aliança do Senhor. O Senhor, então, nesta visão, estava rompendo esta barreira. E isto fora lançado, então, por terra, ali naquele contexto. Que coisa, irmãos, maravilhosa, então, é este evento apresentado para o próprio Pedro naquele contexto. E isso, irmãos, nos traz coisas preciosas. Uma das coisas que nós podemos falar é a questão relacionada aos alimentos. Agora havia liberdade. Agora há liberdade. E nós lemos, e nós vimos até mesmo na Confissão de Fé de Westminster, tratando da liberdade cristã, quando vai nos dizer assim: todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica. Então, perceba que questões relacionadas à lei cerimonial, elas foram abolidas em quem? Em Cristo. Não há mais a necessidade destas coisas, pois nele encontrou tudo o seu próprio cumprimento. E não há, então, a necessidade do apego a essas questões relacionadas a se pode comer porco ou se não pode, ou se pode comer isso ou aquilo, isso aqui é pecado, comer esse tipo de animal é abominável. Não há mais a necessidade de atentarmos para estas coisas. Por quê? Nós fomos salvos, porque tudo isso, então, fora abolido e nós devemos, então, desfrutar de tudo. Veja, irmãos, o que diz a palavra em Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso de número 1. A Escritura Sagrada nos diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E pensando de modo mais direto sobre a questão relacionada à ingestão de alimento, nós podemos olhar o que diz a palavra em 1 Timóteo capítulo 4. Veja o que diz 1 Timóteo capítulo 4, leremos os versículos 3º e 4º. Diz assim, versículo 3, que proíbem um casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável.
nada é recusável. Veja, quando se fala na lei de Deus sobre questões de alimentos puros e impuros, não é que o animal é inerentemente impuro. Não, é porque o Senhor os separou de outros, considerando-os impuros. Mas isso então foi lançado por terra. Lamentavelmente, irmãos, nós vemos muitos apegados a essas questões e você vê seitas por aí apegadas a isto. Você vai ver adventistas e outras seitas por aí não querendo comer algum tipo de alimento, porque consideram que isto é pecado contra o Senhor, é comer algo que o Senhor Deus não aprova. Irmãos, que fique certo, você pode comer tudo aquilo que o Senhor criou para o seu deleite. E tudo você pode receber com louvor e ações de graças. Não é que você é obrigado a comer tudo, mas você pode. E não podemos, de forma alguma, tentar fazer com que alguém seja subjugado em sua própria consciência, não só a comer, mas também obrigando ou ferindo a consciência de alguém, dizendo que ela não pode comer aquilo porque aquilo é pecado. Ou se de repente comeu alguma coisa e então você diz, mas isso é pecado. E então fere a consciência de alguém, colocando sobre a sua cabeça algo que não foi prescrito por Deus e que não é uma realidade hoje sobre a Igreja de Cristo. Nós podemos, louvando ao Senhor, com ações de graças a Deus, comer aquilo que Deus criou, pois tudo aquilo que Deus criou é bom e nós podemos desfrutar das coisas criadas por Deus. Nós lemos até hoje, não é? Em Marcos capítulo 7, quando ele vai falar sobre isto, sobre o Senhor ter considerado puro todos os alimentos, o texto nos diz no versículo 19 do capítulo 7 de Marcos, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Então, o que está falando isso é Cristo. Não é? No contexto em que ele está aqui rebatendo ou lançando por terra as tradições dos anciãos, dos mestres da lei, de homens que se opunham ferrenhamente ao seu ministério. Mas, meus irmãos, a coisa principal que essa declaração e essa visão de Pedro nos apresenta é de fato a questão relacionada a nós sermos considerados hoje como povo do Senhor. O judeu nunca poderá dizer que ele somente é povo de Deus. Todos aqueles que foram alcançados por Cristo são povo do Senhor e herdeiros. A palavra do nosso Senhor nos diz isto. Abundantemente nós vemos essa realidade. No Antigo Testamento, inclusive, essa verdade ela já é anunciada. Leia o livro de Isaías. Você vai ver ali como é abundante declarações e promessas concernente à entrada dos gentios no meio do povo. O salmo que nós cantamos no início do culto, Salmo 47, envolve esta realidade do avanço dos povos todos, as nações louvando, rendendo louvores a Deus. A ordem do Senhor aos seus apóstolos, dizendo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Ordem do próprio Cristo e tantas outras orientações prescritas na Escritura temos de que o povo de Deus envolve os gentios e nós fomos resgatados, nós fomos salvos, este Evangelho chegou a nós e hoje pertencemos ao Senhor por causa da graça dele, revelada nesta ocasião e revelada na própria cruz de Cristo. Se você olhar o que diz a palavra em Efésios capítulo 3, veja o que diz. Efésios, capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 6, nos diz assim. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme é escrito há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Que são os gentios, irmãos? Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio, através do Evangelho. Então, perceba que isso diz respeito a você. Isso nos envolve, irmãos. Isso revela o amor de Deus há muito tempo revelado por nós que não éramos povo, mas que fomos ajuntados por Ele, fomos trazidos para Ele. Por meio de quem, irmãos? Por meio de Cristo. Através de quê, irmãos? Através da proclamação do Evangelho. É pelo ouvir o Evangelho que nós temos vida e somos então ajuntados ao corpo de Cristo, a sua igreja. E disto nós desfrutamos. Que graça, irmãos, a graça do nosso Deus revelada sobre nós. Que graça do nosso Deus revelada na cruz de Cristo para com pecadores indignos como nós, que hoje podem clamar ao Senhor, chamando-o de Pai. E que podem ter certeza de que estão sob os cuidados do Senhor. E que podem ter certeza de que, uma vez pertencendo a Deus, não poderão jamais ser arrebatados de suas mãos. E Ele nunca nos abandonará. Este é o Deus a quem nós pertencemos, nós somos dele e Ele é nosso. Esta promessa nos foi dada há muito tempo e nós então fomos alcançados por Cristo. Pedro, ele estava contemplando aquilo diante dos seus próprios olhos e o Senhor então estava querendo comunicar àquele homem esta realidade. E ele então diz o Senhor: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, a visão foi dada, a mensagem do Senhor a Pedro foi comunicada e então vem para ele em seguida como que explicações daquilo que haveria de acontecer. Mas para isto, Pedro teria de se esforçar um pouco também. O versículo de número 17 nos diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. O texto nos diz, então, verso 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Então, vem mais informações para ele. Mas note, enquanto Pedro ele estava perplexo, ele estava admirado, ele saiu daquele êxtase que ele se encontrava e agora ele está ali naquele mesmo ambiente, não é? Ele está lá em cima, ele está no eirado e ali ele sai daquele êxtase. E agora ele está plenamente consciente acerca das coisas que estão ao seu redor. Só que ele estava perplexo, porque ele não estava compreendendo o significado daquela visão. E enquanto ele estava ali, sem conseguir entender, perplexo, aqueles homens que foram enviados por Cornélio chegam até a porta da casa, né? Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Provavelmente não foi muito difícil achar esta casa à beira-mar, como o próprio Senhor havia revelado a eles que o próprio Simão estaria. Os detalhes foram dados com muita clareza. Eles vão bater na porta e chamando, indagavam se estava ali Simão, por sobrenome Pedro.
Então eles conseguem finalmente encontrar este homem. Eles têm uma mensagem muito importante para comunicar ao próprio Pedro. Mas Pedro ele estava ali meditando, verso 19, né? Enquanto meditava Pedro acerca da visão. Perceba que aquilo deixou perplexo e aquilo forçou este homem a meditar, a pensar, a dedicar tempo àquilo que foi revelado a ele. Interessante, né, essa ação de Pedro, porque ela nos ensina algo importante, como um puritano vai dizer. Ele vai dizer, ele meditava na revelação de Deus a ele. Ele procurava compreender, ruminando aquela revelação na sua mente e no seu próprio coração, a fim de compreender a revelação de Deus. Ele então aplica. É assim que nós devemos fazer. Nós devemos meditar na revelação de Deus, a fim de compreendermos o significado daquilo que Deus nos diz. Sabemos, irmãos, que o Senhor ele não nos fala como falou aqui com Pedro de modo tão extraordinário, mas podemos considerar, irmãos, como extraordinário ouvir a voz de Deus à luz da palavra. A palavra de Deus que nós devemos dedicar tempo à meditação. E veja, diferentemente do que muitas pessoas consideram como meditação, porque se você for falar com um budista, ele vai dizer assim, olha, a meditação envolve esvaziar a mente. Então é tirar da mente tudo o que for possível e ficar então com a mente vazia num nada. É estranho ao tipo de meditação revelado na Escritura, porque a meditação bíblica é exatamente o contrário. A meditação envolve encher a mente. A meditação envolve encharcar a mente, o coração da palavra, dos atributos, da glória de Deus, da sua vontade, e então pensar sobre tudo aquilo seriamente, aplicando a nossa vida. Então trata-se de encher a mente e o coração, pensando em Deus e naquilo que Ele revela para nós. Precisamos então aprender isto seriamente quando nós ouvimos ou lemos a revelação de Deus como revelado na sua própria palavra. Era exatamente isto que Pedro estava procurando fazer naquele contexto. E trata-se de um outro problema que nós temos, é justamente dedicarmos tempo à meditação. Meditação que nutre a nossa alma e que é também combustível para nossas orações. Nós não queremos nos esforçar para isso. Nós lemos a palavra rapidamente e nós passamos pelas folhas de um modo apressado, como se estivéssemos a fim de simplesmente cumprir um protocolo ali, mas não há atenção séria. Nós pecamos, irmãos, quando nós fazemos assim. Nós estamos passando pela palavra de Deus como se estivéssemos passando por um jornal, um livro de receitas. Não é um livro de receita. Não é um jornal comum. Não são palavras de homens comuns que podem ser passadas assim com desprezo. De modo nenhum. Precisamos dar toda a atenção devida a fim de compreendermos e aplicarmos à nossa própria alma aquilo que a Escritura nos diz. E isso, então, é algo que vai ser de grande proveito para a nossa vida, para fazermos tudo que o Senhor Deus nos chamou neste mundo, de um modo que seja agradável a Ele, mas só faremos se nós conseguirmos compreender as verdades do Senhor. Enquanto Pedro, irmãos, meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Então está ele lá meditando, e então o Espírito Santo fala com ele: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, ele vai acalmar o coração de Pedro neste contexto. Olha, Pedro, você não precisa temer, não duvide de nada, pode estar certo, porque esses homens estão aí, porque eu os enviei. O próprio Senhor Deus havia enviado aqueles homens com uma missão muito importante. E Pedro, então, sentindo-se seguro, tranquilo, ele desce. O texto nos diz, verso 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Com que propósito? Por que razão? Então aqui está começando a ficar claro para este homem qual o significado da visão.
Ele sabe, são gentios que estão indo ao encontro dele. Ele sabe agora, por boca desses homens, que ele haveria de encontrar um homem chamado Cornélio, um gentio. O texto nos diz, verso 22, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, são informações acerca de Cornélio que servem certamente também para consolar o coração de Pedro. Porque ele não estava indo ali simplesmente para encontrar um homem mau, se de repente a informação fosse, você vai encontrar um homem chamado Cornélio Centurião, homem poderoso, da guarda então, que está invadindo as terras judaicas. Talvez ele pensasse, opa, peraí. Mas o texto deixa claro, era um homem temente a Deus. Um homem reto, um homem que tinha um bom testemunho até mesmo dos judeus, e um homem que havia tido uma revelação de Deus para chamar o próprio Pedro. E aqui então, irmãos, este homem ele vai ter a ocasião para encontrar Cornélio, isso haverá de acontecer. Veremos mais à frente que ele vai hospedar, então, aqueles homens. Depois ele vai ao encontro do próprio Cornélio e nós encontramos sendo cumprido o propósito do Senhor relacionado aos gentios. E veremos, irmãos, que não somente haverá de ser experimentado, não somente haverá uma conversão na vida do próprio Cornélio, mas uma conversão, uma mudança, uma transformação na visão de Pedro no que diz respeito aos gentios, que eram desprezados, que eram considerados como menores ou de pouca importância, eram rejeitados de fato. Esse homem, ele não vai agir mais assim. Ele vai ser alguém que vai ser instrumento de Deus, abrindo então as portas aos gentios. Mas nós devemos entender, irmãos, que quem de fato abre as portas aos gentios neste contexto não é Pedro. Nem é Paulo simplesmente que dá continuidade ao ministério entre os gentios. É o próprio Cristo, por meio de Pedro e por meio de Paulo, que abre as portas para que os gentios entrem na igreja que pertence a ele. E isso se dá através da proclamação do Evangelho. Aqueles homens foram chamados para que Pedro fosse até aquele lugar, encontrasse Cornélio e proclamasse a palavra a todos aqueles que estavam associados àquele homem, para a salvação de muitos. Veja, irmãos, como o Senhor Deus, Ele conduz a tudo de um modo tão extraordinário em sua providência para, de alguma forma, alcançar aqueles que pertencem a Ele. E Ele fez isto no passado, irmãos, e Ele, de modo gracioso, continuamente faz isto hoje. Aqueles que pertencem a Ele, nos 4 cantos da terra, não importa onde estejam, o Senhor haverá de levantar homens que possam ir até essas pessoas e possam proclamar o Evangelho da salvação. E nós sabemos, irmãos, é de fato somente através da proclamação da palavra de homens enviados que as pessoas que estão perdidas poderão de fato encontrar plena salvação. Quem nos diz isto é a própria palavra. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo de número 10. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. A partir do verso 1 eu vou ler, diz assim. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz,
A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O Evangelho. Para todos, judeu e grego, gentil, não importa, essa palavra deve ser proclamada indiscriminadamente a todos os homens. Essa é a nossa responsabilidade hoje, irmãos. Anunciar este Evangelho a todos aqueles que estão ao nosso redor. Não importa qual seja a sua etnia, a sua raça, não importa qual seja a cor da sua pele, contexto em que vive, não importa qual seja a sua condição financeira, nada, absolutamente nada deve ser para nós hoje um obstáculo para nos aproximarmos de todos aqueles que estão neste mundo perdidos longe do Senhor. E a nossa responsabilidade é anunciar a Cristo, aquele que faz com que todos estes possam se unir e serem um só povo. E eles então, uma vez salvos como nós fomos salvos, poderão junto a nós peregrinar para a glória celestial e habitaremos com esses nossos irmãos em Cristo para todo sempre. Quão glorioso este dia será! Quão maravilhoso será o dia em que estaremos todos juntos, servindo ao nosso Deus para todo sempre, desfrutando das delícias celestiais em Cristo Jesus, nosso comum Salvador. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus, nós louvamos a Ti. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pela graça, ó Deus, de aprendermos um pouco mais acerca dela. Ó Deus, louvamos o Teu nome pela graça que tivemos de sermos alcançados pelo Senhor. Não éramos povo, mas fomos chamados por Ti, somos Teu povo. Pertencemos ao Senhor, Tu és o nosso Deus, nós somos Teus. Que alegria, Senhor, é servir a Ti. Que alegria, Senhor, é pertencer ao Senhor. Qual é a alegria, ó Deus, é poder conhecer a Cristo. E como é bom, Deus, também podermos fazê-lo conhecido neste mundo. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela operação do Teu Santo Espírito em nossos corações e rogamos que o Senhor possa também alcançar todos aqueles, Pai, que pertencem a Ti, salvando-os do pecado, da condenação, do diabo, do juízo, do inferno e transportando-os para o reino do Filho do Teu amor. Faz isto, Senhor, nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar, irmãos.